Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco aqui pela TV Grandourados e também transmitido pela TV Com Brasil. É sempre bom chegar até você, na sua casa, no seu lar, poder levar a palavra de Deus até você e levar também as nossas notícias, os nossos imagens aqui do Mato Grosso do Sul. Lembrando que o convite fica feito para você vir conhecer o nosso querido estado do Mato Grosso do Sul. E hoje eu quero dar um foco especial na região de Bonito. É uma região maravilhosa para o turismo aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul. É o ecoturismo, aquele turismo que você tem um contato direto com a criação de Deus, com a natureza, né? Nadar em rios de águas cristalinas, cheias de cardumes de peixes, nadar nos balneários, né? Conhecer os locais mais diversos aqui do nosso estado, especialmente na região turística ali de Bonito, Bodoquena. Então fica aí o convite para você vir conhecer o nosso estado do Mato Grosso do Sul e conhecer a região turística primária aqui do nosso estado. É claro que nós temos outras regiões bonitas de conhecer, mas Bonito tem que estar no seu roteiro de viagem aí, tá bom? Fica o nosso abraço a você de todo o Brasil e o convite para vir conhecer esta região maravilhosa aqui do estado do Mato Grosso do Sul. E hoje, não saia daí, nós vamos dar um intervalo, vamos tratar de um assunto muito importante, que é uma carta datada aí da segunda metade do primeiro século, quando Paulo escreve aos Efésios. E o tema é os santos que há em Éfeso. Não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos já. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós vamos ler o texto para você, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, para tratarmos deste assunto tão importante, esta epístola, esta carta que Paulo escreveu aos Efésios, e exatamente descrevendo assim, aos santos que há em Éfeso. Olha que coisa maravilhosa. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É muito interessante quando nós pegamos estas cartas apostólicas e os estudiosos explicam que há uma diferença entre uma carta e uma epístola. A carta era aquele assunto mais informal e uma epístola já era um documento oficial, né? Então as epístolas, como nós chamamos, e outras vezes apenas chamamos de carta, elas têm este caráter oficial de levar uma mensagem, de levar uma orientação, no caso aqui de Paulo, às igrejas. O apóstolo Paulo, nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 18 e 19, que na segunda viagem missionária dele, na região da Ásia, ele teve uma passagem rápida por Éfeso. Mas foi na sua terceira viagem missionária que ele parou na cidade de Éfeso. E ficou ali um bom tempo, e cerca de 2 anos ele pregou ali a palavra de Deus, e formou ali uma base missionária, treinou missionários e através de Éfeso evangelizou toda a região da Ásia Menor. É por isso que essa carta é tão importante que alguns tratam de uma carta específica à igreja de Éfeso e outros já gostam de tratar como uma carta circular
Lembra lá de Apocalipse, no capítulo 1, capítulo 2, 3, nós logo lemos aquelas cartas do Apocalipse às 7 igrejas da Ásia. Alguns classificam que essa carta aos Efésios era para ser lida ali naquela região da Ásia, especialmente naquelas 7 igrejas ali de Apocalipse. A verdade é que deveria ser lido não apenas em Éfeso, mas nas demais igrejas da região, embora Éfeso fosse a principal igreja e a principal cidade de toda aquela região da Ásia Menor, e Paulo seguiu isso também nas suas cartas e na sua estratégia missionária ali. Tanto que ele fica em Éfeso, proclama o evangelho para toda a Ásia. E lá em Éfeso ele teve um problema sério lá com os vendedores de santos, nichos da deusa Diana, a grande Diana dos Efésios, ou Ártemis, também assim chamada pelos romanos, e os gregos também a cultuavam de uma forma muito especial, e gritaram lá, grande a Diana dos Efésios. E Paulo, quando pregou o evangelho ali, houve uma transformação na cidade e tal, e os que faziam seus nichos diziam: Paulo está dizendo aí que não são deuses aqueles feitos por mãos humanas, e não são mesmos. Então a divindade, ela não pode ser representada num ídolo. E Paulo pregou isto lá em Éfeso. E o que aconteceu foi uma grande transformação naquela cidade, as pessoas se convertendo ao Senhor, queimando livros de magias e tantas outras coisas, que trouxe uma revolução cultural, uma revolução espiritual na cidade de Éfeso, como em todas as partes por onde o evangelho foi e tem sido pregado. Éfeso não foge disto. Passado algum tempo, Paulo foi preso lá em Jerusalém, julgado, ficado em Cesareia um período, dali ele é transferido para Roma. Foi assim que Paulo visitou Roma pela primeira vez, preso, levado pelas autoridades romanas para ser julgado por César, porque ele era ser julgado pelo imperador daquele momento, porque ele era um cidadão romano. Então Paulo chega a Roma preso, e preso ele escreve algumas cartas: a carta dos Efésios, dos Filipenses, dos Colossenses e a carta a Filemon. Essas cartas são chamadas cartas da prisão, porque Paulo estava preso quando as escreveu. Então a carta de Éfeso é uma dessas cartas da prisão. É por isso que muitas vezes Paulo vai falar assim: eu, prisioneiro, né? No capítulo 3, ele começa o capítulo 3 de Efésios, fala assim: por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, a favor de vós, os gentios. Quer dizer, ele estava preso em Roma quando ele escreve esta carta. E não é preso por nenhum tipo de baderna. Ele foi acusado pelos judeus, e a questão era religiosa, e a sua prisão era uma prisão por motivos religiosos, porque ele estava pregando algumas coisas que contrariava a pregação dos judeus e o entendimento dos judeus com respeito à pessoa de Cristo e com respeito à lei de Moisés. Mas na verdade era a nova fase do plano da redenção de Deus agora no Evangelho em Cristo Jesus, e assim que o Evangelho chegou até nós, em meio a essas lutas, estas adversidades, em meio a essas controvérsias, é que o Evangelho chega até nós. Se hoje nós temos uma pregação do Evangelho com toda a pureza, ela teve um longo caminho, ela percorreu um longo caminho, e Paulo estava preso em Roma exatamente pela lealdade, pela fidelidade dele, mesmo sendo judeu, ao Evangelho de Jesus Cristo. E entendendo, como ele mesmo diz aqui, que era um apóstolo aos gentios. Igual Deus chamou Jonas e mandou que ele fosse lá em Nínive, pregar o Evangelho ali em Nínive, também
Paulo entende que ele era um chamado de Deus, como aqueles profetas do Antigo Testamento, agora na qualidade de apóstolo. Ele tinha um chamado especial de Deus, como Jonas tinha para Nínive, Paulo tinha para os gentios. Ele deveria levar o evangelho aos gentios, o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação. E o evangelho, a gente não negocia o evangelho. Presta atenção nisso aqui, o evangelho é como água, quanto mais puro, melhor. Imagina você, chega na sua casa aí o governador do seu estado e fala: eu quero um copo d'água, um calor, e ele pede a você um copo d'água. E você fala assim: mas que coisa sem graça dar um copo d'água ao governador, não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. Deixa eu adoçar essa água para ficar, pelo menos, adocicado aqui, para dar servir uma qualidade melhor para o governo. Você contaminou a água. Vou colorir essa água. Você contaminou a água. Assim é o evangelho. Eu vejo pessoas tentando colorir o evangelho, outros tentando adocicar o evangelho para que ele se torne mais aceito pelo ser humano. E não tem isso. O evangelho, ele é puro, cristalino. Quanto mais puro, melhor. É como a água. E o evangelho é o Cristo crucificado, morto numa cruz pelos nossos pecados, onde nós temos o perdão de Deus, a redenção, a vida eterna, e Cristo satisfaz a alma daquele que nele crê de todo o seu coração. Então o evangelho não pode ser negociado, não pode ser contaminado. Quanto mais puro o evangelho da graça de Deus, melhor. Então Paulo foi proclamar este evangelho em Éfeso, fez uma revolução naquela cidade, e nunca mais a cidade de Éfeso foi a mesma depois que ela recebeu o evangelho. Paulo ficou ali mais de 2 anos, ensinando na escola de Tirano, era uma escola que tinha na cidade, e ali ele fez uma grande base missionária, mas o evangelho foi ali proclamado a ponto de trazer modificações. Está no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, você pode ler lá. E agora ele vai escrever uma carta aos Efésios. E é esse assunto desta carta, feito esse pano de fundo, essa introdução, que eu quero tratar com você no próximo bloco. Não saia daí, nós voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duracell é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Olha, hoje nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco pela TV Com Brasil e pela TV Gran Dourados. Meu abraço ao nosso querido irmão, companheiro Rubens, Roseli, diretores aqui da TV Gran Dourados e que produz esse programa. E nossa gratidão a toda a direção da TV Com Brasil, que transmite esse programa para todo o Brasil. E a você que está nos assistindo, onde você estiver, minha gratidão pela sua companhia aqui, neste canal, nesta programação do Mato Grosso do Sul em Foco. E Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, agora no mês de abril, nós vamos receber aqui um grande evento da Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil é responsável por distribuição da Palavra de Deus, não só aqui no Brasil, mas ela também imprime Bíblias para todos os países de fala portuguesa, mundo afora. Então, nós vamos ter aqui em Dourados, na Igreja Presbiteriana Central de Dourados, um congresso ou uma conferência chamada de Ciências Bíblicas. Nós vamos ver como que a Bíblia foi composta, como ela chegou até nós, sobre a revelação, a composição do cânon, e como que a Bíblia chegou até nós, como ela deve ser estudada, preservada. Entre no site da Igreja Presbiteriana de Dourados ou da Sociedade Bíblica do Brasil
e faça ali sua inscrição, venha participar deste evento, 10 e 11 de abril, uma conferência de ciências bíblicas. E você vai ver como que a Bíblia e a ciência, elas não se contradizem. A Bíblia contradiz o naturalismo, não a ciência, tá bom? Mas nós queremos convidar você para participar deste belíssimo evento, tá bom? Continuando aqui a nossa exposição de Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Então, quando Paulo, preso em Roma, manda esta carta aos Efésios, vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Duas coisas importantíssimas aqui. Primeiro, Paulo é um apóstolo de Cristo Jesus, o último dos apóstolos, um apóstolo especial, com um chamado especial aos gentios, o último dos apóstolos. Ele mesmo diz: eu sou o último dos apóstolos, nascido fora de tempo. A igreja é apostólica, mas o ofício do apostolado foi só naquele primeiro século para formar as bases da igreja cristã. Por isso que a igreja hoje tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Paulo é o último dos apóstolos, e ele está dizendo aqui: eu sou um apóstolo aos gentios, por amor de vós, gentios. Ou seja, ele tem esse chamado especial aos gentios, e ele diz assim: ele é apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, é Jesus. A palavra apóstolo quer dizer o enviado. Foi o próprio Jesus quem enviou Paulo para abrir as portas do reino dos céus aos gentios. E é assim que o evangelho chegou até nós, gentios. Quem não é judeu é gentio. É assim que o evangelho chegou até nós, e é assim que as promessas de Deus chegaram até nós. Paulo vai chamar isso ao longo da sua carta do mistério que ficou oculto nos tempos antigos e que agora foi revelado a ele e revelado à igreja através do evangelho de Jesus Cristo. Que mistério é este? Que as promessas de Deus, feitas lá no Antigo Testamento, dentro de uma aliança de Deus, desde o Éden, com Abraão, ela agora chega também aos gentios. Não era só para os judeus, é também para os gentios. É por isso que nós amamos a Cristo, porque Jesus, ele veio abrir a porta do reino dos céus para nós, os gentios, e pegou Paulo, chamou Paulo, um perseguidor da igreja. Paulo fazia parte do Sinédrio, das autoridades de Jerusalém, era um perseguidor da igreja, ele matava, ele consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Lá estava Paulo, consentiu, deu o voto pela morte de Estevão, e aqueles que apedrejaram Estevão deixaram as vestes aos pés de Saulo de Tarso, o temido. Mas quando Cristo o encontra no caminho de Damasco, quando ele ia para Damasco para matar e perseguir os cristãos, prender, encerrar em grade, Jesus encontra e fala para Paulo: você agora será o meu enviado para pregar o evangelho aos gentios, aos reis da terra, desde os mais humildes até as maiores autoridades da terra. Você vai abrir a porta do reino dos céus aos gentios. Então Paulo entendeu isso, falou: o mistério agora foi revelado. As promessas de Deus, elas são também para os gentios. É por isso que no capítulo 10 de Romanos ele vai falar assim, que pregar o evangelho, porque todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Este é o tempo da salvação, esta é a janela aberta nos planos de Deus para a proclamação do evangelho, para que o evangelho chegue até as pessoas, e as pessoas olhem para Cristo e se convertam e sejam salvos pela graça de Deus. Então
Paulo é apóstolo de Jesus Cristo. Ele é aquele que Jesus enviou para nós. E esta carta é uma das lindas cartas de Paulo, abrindo as portas do reino dos céus para nós, os gentios. E ele diz: eu sou enviado por Jesus a vocês, os gentios. E eu sou enviado pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus aqui, Paulo está mostrando, é plano de Deus a salvação dos gentios. Faz parte dos planos de Deus. Que o Evangelho chegue a toda a terra, a toda língua, a todo povo, a toda cultura, a toda nação, levando salvação, levando libertação, levando uma nova vida, porque todo aquele que encontra Cristo e todo aquele que Cristo o chama para si, ele agora começa uma nova vida, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. É vontade de Deus que o Evangelho chegue até você, onde você está me ouvindo agora, nesse exato momento. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E ele vai dizer aqui: a vós outros, os gentios, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele vai dizer: aos santos e fiéis em Cristo que se encontram na cidade de Éfeso. Detalhe importante aqui: Paulo não escreveu uma carta para a cidade de Éfeso. Éfeso, nesse período, tinha umas 200.000 pessoas. Era uma grande cidade, uma metrópole para as circunstâncias do primeiro século da era cristã. A mais importante cidade ali da região da Ásia. Mas Paulo não escreve esta carta para a cidade de Éfeso. Ele escreve para a igreja que estava em Éfeso, um pequeno grupo. Não era tão pequeno, meia dúzia de pessoas, era um número expressivo, mas comparando ao tamanho da cidade, era um pequeno grupo. E ele não escreve uma carta para a cidade de Éfeso, ele escreve para os santos em Cristo Jesus que se encontram na cidade de Éfeso. Ele escreve para a igreja, para aqueles que Deus estendeu a sua mão e salvou pela sua graça e misericórdia, porque tem muitas coisas, inclusive estão aí para todo lado, que estão escritas aqui na Bíblia, que a cidade inteira não vai entender, mas a igreja vai entender. Se fosse escrever essa carta hoje aqui para a cidade de Dourados, uma cidade talvez um pouquinho maior do que a cidade de Éfeso, comparando, Paulo escreverá aos santos e fiéis em Cristo que se encontram na cidade de Dourados, mas a carta não seria para a cidade inteira, é apenas para a igreja. Santos aqui é um termo daqueles que foram separados para o Evangelho da graça de Deus. Lá entre os gentios, eles foram separados. Então, não é para a cidade toda, mas é para a igreja, os santos e fiéis que estão em Cristo Jesus. A minha pergunta é o seguinte: eu não sei qual cidade que você mora, qual cidade que você habita. Eu quero saber se você faz parte deste grupo que a Bíblia chama de santos e fiéis em Cristo Jesus. Seja qual for a sua cidade, não importa. Importa se você já teve um encontro pessoal com Cristo e você já foi separado pelo Espírito Santo para viver o Evangelho, a graça do Evangelho, desfrutar da bênção da salvação em Cristo, viver a alegria da salvação em Cristo, viver a graça do Evangelho. Seja onde você estiver, você puder ser encaixado nesses santos e fiéis em Cristo Jesus, que Paulo está escrevendo esta carta, e agora ela chega até nós, porque não é uma carta para ficar apenas ali, mas é um livro de inspiração divina para orientar a igreja em todos os tempos. Se ela já chegou até o seu coração, esta mensagem do Evangelho, esta dádiva do Evangelho, esse mistério do Evangelho, de que as promessas de Deus são também para nós, os gentios. Eu espero que esta graça salvadora de Deus em Cristo
chegue também até o seu coração, onde você estiver. Não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos para concluir este programa. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua companhia e nós vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso Pai, agradecemos pela graça do Evangelho, a bênção da salvação que temos em Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso bendito, único e amado Salvador. Obrigado porque o Senhor levantou um profeta, um apóstolo, um pregador, um mestre, para trazer o Evangelho aos gentios, e foi o apóstolo Paulo. Escrevendo esta carta aos Efésios, à igreja, aos santos que há em Éfeso, ele mostrou também que em cada cidade o Senhor tem os teus escolhidos, os teus eleitos, aqueles que o Espírito Santo há de chamar eficazmente em Cristo Jesus para a salvação. Oramos por aqueles que nos assistem agora, que possa fazer parte deste grupo ou possa estar sendo chamado também pelo Senhor, como parte deste grupo, para viver a graça do Evangelho, seja qual cidade estiver. Estes fiéis em Éfeso viviam em meio a uma cidade completamente dominada por uma cultura de uma idolatria pagã. Mas o Senhor nos chamou em Cristo para viver a graça do Evangelho ali. E mostra que nós podemos viver a graça do Evangelho em qualquer contexto, seja religioso ou cultural, podemos viver ali a graça do Evangelho. Abençoe aqueles que nos ouvem agora e que esta graça chegue ao seu coração, trazendo vida, salvação, esperança, alegria e paz. Assim nós oramos no nome de Jesus, o teu Filho, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. E continue na programação deste canal.